Bom dia a todos. Já passando das 7 horas, que todos tenham um ótimo dia, com chuva e que o calor diminua, se Deus quiser, porque tem estado insuportável, não é? Mas eu não acredito muito não, porque dentro de casa tá bem ruim, né? Mas não vamos reclamar não, porque chovendo já tá bom, né? Chovendo, a gente sabe que pelo menos o campo vai ser fertilizado e a gente não vai ter mais problemas de aumento de preço por falta de produtos. Que Jesus nos abençoe, que a Dona Isabel, que os espíritos mentores que gostam e cuidam desta casa estejam presentes a nos intuir, né? Então, rezemos um Pai Nosso para que a gente comece o dia de forma bem leve. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, Pai. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Muito bom dia para quem já chegou e um bom dia para quem vai ver esse estudo depois, em outro horário, quando puder, né? Então, hoje, a lição número 13 do livro Estude Viva é extremamente rica. Talvez até devêssemos falar mais do que uma vez sobre ela, porque a riqueza da mensagem é muito grande. O Emmanuel e o Valdo, o André Luiz, o Chico Xavier, na montagem desta lição, o que eles fizeram? Eles fizeram a união do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu item 7. Que item que é esse? A paciência. Com a questão 893 do Livro dos Espíritos, na qual o Kardec pergunta para os espíritos qual é a mais meritória de todas as virtudes. Ou seja, virtude é virtude, virtude é virtude. O que é virtude? Virtude é sempre, você tem uma virtude todas as vezes que você resiste a uma tendência ao mal em você. Bom dia, Ana Maria. Então, qual que é a mais meritória, né? O que eu poderia fazer que poderia ser considerado mais meritório, né? A gente vai tentar dar uma ideia sobre isso. O que os dois buscavam quando fizeram o link dessas duas lições? Está escrito na primeira folha que eles queriam falar de aparência e de realidade, de bondade e madureza de espírito. Eles queriam falar de caridade material e caridade moral, de compreensão e felicidade, de dádivas e de esportes da alma. Aliás, o André Luiz, brincalhão, né, o que ele fez? Ele traz nessa lição, tá bom, olha, você pode ir na academia fazer exercícios para o teu corpo físico, mas aí ele sugere um monte de exercício
para o teu espírito. Aí a gente fala assim, não, eu não gosto de academia, não gosto, tenho preguiça, eu não me sinto bem, me dói, o médico falou que eu não posso, por causa da minha coluna, por causa do meu quadril, por causa do meu joelho, eu não posso ir. Ele sugere de uma forma quase que brincalhona, né? Se não brincalhona, pelo menos meio assim, meio tirando tirando uma com a gente. Ele sugere aí alguns temas, vai ser legal chegar lá. Então vamos começar dizendo sobre a questão 893 elencada. A questão 893, Kardec perguntou para os espíritos qual era a mais meritória de todas as virtudes. E em que capítulo ele colocou esta pergunta? Na perfeição moral. Ou seja, ele estava tratando da nossa conduta, certo? Ele estava tratando da nossa conduta. Aí o que os espíritos da codificação responderam para ele? Todas as virtudes têm seu mérito. Todas. Porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. Existe virtude sempre que há resistência voluntária à prática de má tendência. Tipo, essa chuvinha hoje tá boa, né? Tá à vontade de ficar na cama. Mas eu queria assistir a live da Eliana falando lá sobre o Estúdio Viva, mas eu acho que eu vou dormir mais um pouquinho, né? Vencer essa resistência, né? Vencer essa resistência é uma virtude, né? Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem segundas intenções. O que é sublimidade da virtude? Sublimidade. Bom, vamos começar desde o começo da frase dele. Todas as virtudes têm seu mérito. Que virtudes são essas? Vamos dar exemplos? Ser bom, ser caridoso, ser trabalhador, ser modesto, ser sóbrio. O que é ser sóbrio? É quem não bebe? Não, nós estamos falando de moral. O que é uma pessoa sóbria? Uma pessoa sóbria é uma pessoa sem excessos, sem exageros, né? Pessoa sóbria. E o que é uma pessoa modesta? É uma pessoa que se veste simples, uma pessoa simples, uma pessoa que, né? A pessoa modesta é uma pessoa que não tem vaidade, que a vaidade para ela não vem na frente, não vem em primeiro plano, né? Ela é modesta. Mas tem uma coisa, né? O apóstolo Pedro avisa assim, ó, sede sóbrios e vigilantes. Ser sóbrio significa ser moderado, equilibrado, evitando excessos. E sabe assim, mas excesso do que, Elia? De alimentação, de falar, de pensar, de se expressar.
de ver a vida e as pessoas em geral, né? Então isso é ser sóbrio. A gente pode fazer uma lista, né? A gente está fazendo uma pequena lista de virtude, que todas essas virtudes têm seu mérito, né? A gente já está achando muito até aqui, né? Porque ser bom, ser caridoso, ser trabalhador, ser modesto, ser sóbrio, mas praticá-las já é sinal de progresso. A gente consegue sempre? Não. A gente às vezes ainda salta a lição? Salta. Às vezes não vencemos essa resistência? Às vezes. Aí ele diz assim, ó, mas todas as vezes que você resistir voluntariamente à prática de uma má tendência, você está se tornando virtuoso. Sempre, sempre. Mas ele diz assim, ó, mas o que é mais sublime na virtude, a sublimidade da virtude. O que é sublimidade da virtude nesse texto? Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem segundas intenções. Sublimidade. Sublimidade é a qualidade do que é perfeito, do que é grandioso, do que é excelente, do que é divino, né? Do que é divino. Então, às vezes fazemos as coisas, mas não está o nosso coração naquela ação, né? Não está um desejo sincero, não estamos fazendo sequer sem interesse, porque às vezes nos convém fazer algo, e aí não existe virtude, aí não existe a virtude. Aí, para concluir, a mais meritória das virtudes é aquela que tem por base a mais desinteressada caridade. Helena, a gente faz caridade, não tem interesse. No fundo tem, no mínimo. Vocês já ouviram alguém dizer assim, não, eu estou fazendo caridade porque eu estou tentando conseguir um lugarzinho lá no céu. Estou colocando uma casinha, estou colocando um tijolinho na minha casinha lá no céu. Né? Às vezes a gente fala isso até de brincadeira. Mas a brincadeira é séria, a gente sabe, né? Você não está fazendo desinteressadamente. Então não é uma virtude sublimada. Não é uma virtude aquela que você diz que você está caminhando para a perfeição moral. Mas eu achei que essa questão precisa ficar muito presa na questão 894, porque tem que esclarecer para a gente esse detalhe. Porque na 894, lá do capítulo 12, o Kardec pergunta assim, existem pessoas que fazem o bem de maneira espontânea, sem que precise vencer nenhum sentimento contrário. Elas têm tanto mérito, tanto quanto aqueles que lutam contra a sua própria natureza
e vencê-las, quer dizer, a gente conhece um monte de pessoa que faz o bem naturalmente. Ele não vence resistências, né? Ele não tem que vencer resistências, ele não tem a resistência da má tendência, né? Olha o que eles respondem. As pessoas que não precisam lutar são aquelas que o progresso já foi realizado. Ela já venceu essa etapa. Elas lutaram em existências anteriores e venceram. Para estas pessoas, os bons sentimentos não lhe custam nenhum esforço. E suas ações lhe parecem todas naturais. E eu conheço muitas pessoas assim. E pessoas públicas a gente conhece bastante assim, né? E tem algumas que são expoentes, né? Algumas são expoentes, tipo o Divaldo, né? Que já pegou sob a sua guarda, quantas? 3.000 crianças, com suas respectivas famílias, todas famílias problemáticas, né? Então, o tema que o André Luiz e o Emmanuel querem tratar hoje é isso. Eles querem juntar paciência com a mais meritória das virtudes. E para isso, o Emmanuel... eu vou começar pelo André Luiz, porque o André Luiz fez uma coisa aqui. Primeiro ele fez o seguinte, olha o texto que ele colocou aqui nessa lição, chama Desportos. Se há esportes que auxiliam o corpo físico, há esportes que ajudam a alma. Querem saber quais? A marcha do dever retamente cumprido, a regata de suor no trabalho, o exercício do devotamento ao estudo. Exercício, viu, gente? Devotamento ao estudo. O salto do esforço acima dos obstáculos. A maratona das boas obras. Fazer uma aqui, fazer no Natal. O Natal está chegando. Chegou a época de muita gente praticar exercício, né? Limpar o armário, ver o que está sobrando, o que não usa, dar para as pessoas, né? Dar o que está sobrando, né? Então, é a maratona das boas obras. Mas antes isso do que nada, né? O torneio da gentileza. Torneio da gentileza. Bom dia, Suzy. Eu acho tão complicado esse tema gentileza, que eu acho que daria um estudo de 4, 5 dias. O mergulho no silêncio diante da injúria, não responder, ficar calado. Nem precisa ser injúria, porque às vezes foi só injúria no sentido de não ser aquilo que você pensa, né? Fique calado. Tá aí outro exercício. Esse exercício é pior do que abdominal. Esse exercício é muito pior que abdominal. O nado da paciência nas horas difíceis. A ginástica da tolerância perante as ofensas. O voo do pensamento às esferas superiores. A demonstração de resistência moral nas provas de cada dia. Todos esses desportos do espírito podem ser praticados em todas as idades e condições. Não tem restrição. E creia que qualquer campeonato, num deles, em pelo menos um deles,
será prêmio de luz em seu coração a brilhar para sempre. Quer dizer, nós estamos falando de virtude. E o André Luiz está propondo algumas maratonas para a gente, em alguns itens, né? Como ficar em silêncio. Bom dia! Como ficar em silêncio, por exemplo, né? É uma maratona. Se você ganhar pelo menos uma delas, você já está no caminho. Você já está no caminho que eu gostaria de me referir hoje, porque aparece na que eu vou falar agora, diversas vezes nas cartas de Paulo. Madureza espiritual. Eu gosto muito desse termo, e esse termo aparece em quase todas as cartas de Paulo, né? Madureza espiritual seria, numa linguagem mais moderna, mais dos nossos tempos, dizer você ganhar em espiritualidade, né? Então, vamos ver a próxima lição, que é desse capítulo também, só que essa é do Emmanuel. Ele vem falar de doações espirituais. Um fala para você fazer ginástica, o outro fala para você fazer doação. Feliz daquele, bom dia, feliz daquele que destaca do que possui a benefício dos semelhantes. Quer dizer, essa pessoa pode se considerar feliz. Ele destaca, eu ganho isto, mas isto eu vou destinar para isto, né? Para um trabalho, para uma pessoa, para um grupo, para um lugar, né? Bem-aventurado aquele que dá de si próprio. Percebe que em todos os momentos, em todas as lições, vai ser colocada a mesma coisa para a gente. Que o que a gente dá material é muito valoroso, é muito importante. Mas que a bem-aventurança é quando você dá de si mesmo. Através de todos os filtros do bem, o amor é sempre o mesmo. Mas enquanto as dádivas materiais, invariavelmente benditas, por isso que a gente fala, né? Aquela pessoa só dá, faz doações só no final do ano, ou só dá doações, mas não comparece no grupo. É bendito, ainda bem que ela faz, né? A gente precisa muito, temos que ter muita gratidão por essas pessoas. Suprimem as exigências exteriores, as doações do espíritos interferem no íntimo, dissipando as trevas que se acumulam no reino da alma. O que é dissipar as trevas que se acumulam no reino da alma? Isso para mim não estava bem claro, mas ontem, nós passando por uma lição, aí me clareou. Nós lemos no Céu e no Inferno, uma manifestação de um homem que foi guilhotinado e que depois, voltando, ele sofre e ele está muito arrependido de todas as maldades que ele cometeu. Mas ele está extremamente dolorido pelo que ele fez. E ele tá sofrendo muito na espiritualidade porque ele convive ele pensa que tudo aquilo que ele vê que tudo aquilo é verdadeiro e que ele foi viver no meio dos cadáveres daquelas pessoas que ele havia assassinado. E ele ele vivia numa atmosfera
de muito sangue, muita tensão, ou seja, daquelas cenas que ele havia vivido, que ele havia provocado, aquele sofrimento que ele havia provocado. Ou seja, a maioria dos espíritos para quem ele fez o mal já foram resgatados. Todos eles foram atendidos. A espiritualidade não vai deixar ninguém sem amparo, não é assim. Na verdade, ele sofria com as sombras da alma dele, que conviviam na psicosfera mental dele. Porque o Emmanuel diz o seguinte: você, quando vai praticar a ação, você mentaliza esta ação. Então, antes do gesto tem a mentalização. Você não faz alguma coisa, e faz. Não. Você pensa e faz. Quando você pensa, ela ficou em você. Ela ficou no seu entorno. Ela vai te acompanhar para sempre. Bom dia. Ela vai caminhar com você. Ela vai fazer parte da sua história. E depois, passando para o outro plano, quando você perde esta vestimenta e que tudo é ampliado, todos os seus sentidos são ampliados, em que a sua consciência vai ter acesso a todo este conteúdo mental, você vai para o inferno. Entendeu? Isso são as trevas que se acumulam no reino da alma. São as imagens daquilo que você fez, de mal feito, com pouca vontade, sem resistência à má tendência. Não necessariamente assassinar, nós já não estamos, eu dei esse exemplo porque esse exemplo é extremo, porque nós, já por opção, nós não vamos assassinar mais ninguém, mas vamos cometer pequenos delitos ainda vamos continuar cometendo, mas antes de cometê-los, ele vem para a nossa atmosfera, ele vem para o meu íntimo, ele vem para a minha consciência, e é com essa consciência que eu vou passar para o plano espiritual. Dolorosa a tortura da fome, ele diz, mas é terrível a calamidade moral. Divide o teu pão com as vítimas da penúria, mas estende as fraternas mãos aos que vagueiam, mendigando o esclarecimento e o consolo que desconhecem. Não precisa procurá-los, de vez que te cercam em todos os ângulos do caminho. São os amigos e por vezes te ferem com supostas atitudes de crueldade, quando apenas te esmolam conforto, comunicando-te em forma de intemperança mental as chamas do sofrimento que lhes calcina os corações. Olha como ele descreveu uma pessoa que é destemperada, uma pessoa que não age de uma forma legal conosco, uma pessoa que grita, uma pessoa que fala muito, uma pessoa que fala alto, uma pessoa até mesmo desagradável, né? Na sua relação, ele está dizendo que para você fazer caridade, que você não precisa sair para a rua e procurando onde fazer caridade. A caridade que está ao teu alcance, ela está muito perto de você, com pessoas muito próximas de você. Tem algumas até que categorizam-se por adversários, né? A gente chama de desafeto, né? A gente chama de desafeto,
Tem adversários também, né? Porque a gente tem amigo que na verdade é adversário. Basta você falar para ele dizer que é o contrário. Você fala que é assim, ele fala que é assado. Você fala que é assado, ele fala que é assim, né? Nós temos muitos desses. Todo mundo tem. Aquele amigo que você falou, Jesus, não tem uma, não acerta uma. Você fala, ele desfala. Você desfala, ele fala. Não é assim? Categorizam-se por adversários. Usaram o termo, o Emmanuel usou adversário, mas não precisa ser. Troca essa palavra adversário por desafeto, sabe, qualquer coisa, né, que o valha. E criam-te problemas. E como eles criam problema pra gente? Às vezes o adversário é um filho nosso, né? Às vezes um adversário é um filho nosso. Um filho nosso que cria problema a dar com pau. E é filho nosso. Quer alguém que precise mais das nossas virtudes do que um filho que eu trouxe com o compromisso de resgatar tudo, né? É esses os adversários que ele fala. Mas eles são adversários e causam problemas, não porque eles são perversos. Não são, não são. O Emmanuel diz que não são. É porque lhes faltam ainda as luzes do entendimento. Olha o jeito de olhar e caracterizar uma pessoa difícil. Ele te causa problemas porque ele ainda não tem entendimento, porque senão ele não te causaria problema. Eu costumo brincar que gostar de filho bonzinho é fácil, né? Porque a gente tem alguns filhos que têm muita sintonia com a gente. Alguns filhos, alguns amigos, alguns entes queridos, algum tio, tia, primos, que tem muita sintonia, né? E que o que você fala vai e volta num ping-pong gostoso, né? É uma troca gostosa, flui. Mas tem uns que vai raspando e que é dolorido. Mas eles não são perversos. Eles só ainda não têm as luzes do entendimento. Aí ele diz assim, ó. Ele diz mais. Alguém conhece? Você já viu uma pessoa entediada? Eita, coisa difícil é uma pessoa entediada. A pessoa entediada é ela tem todas as vantagens humanas. Ela tem dinheiro, ela tem casa, ela tem carro, ela tem tudo materialmente, é bem casada, é bem amada, mas ela é extremamente entediada com as coisas. Mas falta a ela uma voz verdadeira amiga, capaz de induzi-la a descobrir a tranquilidade e alegria através da sementeira das boas obras. Entendeu? Ela é entediada. Hoje eu quero ir ao shopping Iguatemi, procurar uma bolsa verde limão que saiu na revista, né? E vai por aí afora, né? E aí você fica assim, ai Jesus, ai meu Jesusinho, né? Ela é extremamente entediada com tudo. Por quê? Aí ela procura alegria nestas coisas, né? Ela procura alegria na compra,
e volta de sacola, com aquele monte de sacola, e volta vazia, né? Ela volta com 50 sacolas e vai totalmente vazia por dentro. Tem outras pessoas que aparecem perto de você também. Essas também são difíceis. Indesejáveis, são criaturas indesejáveis e viciosas, cujo desequilíbrio nada mais é que a expectativa frustrada do amparo afetivo que suplicaram em vão. Quer dizer, esse desequilíbrio dela é, no fundo, a falta de amparo afetivo. Olha o olhar dele, gente. Não é para desejar um dia ter este esclarecimento, olhar para uma pessoa indesejável, viciosa e pensar que ela é carente de amparo afetivo. Para finalizar, para atender aos que carecem de apoio físico, é preciso bondade, né? É preciso bondade, porque apoiar alguém fisicamente, se você também não tiver bondade, você não consegue nem chegar perto, né? Oi, tá sem som? E eu não sei por quê. Veja agora, para eu finalizar. Para mim não aparece nada. Regina, vê para mim se tá sem som. Voltou? Então a gente pode finalizar. Para atender aos que carecem de apoio físico, é preciso bondade. No entanto, para arrimar os que sofrem as necessidades da alma, é preciso bondade com madureza. Madureza. Eu queria chegar nesse termo, eu não queria encerrar a aula hoje, a lição de hoje, sem falar de bondade com madureza. O que é madureza espiritual? Porque essa madureza espiritual está citada, identificada em quase todas as cartas do apóstolo Paulo, quando ele aconselha o povo de Corinto, os filipenses, todos eles, ele fala dessa madureza espiritual. Madureza espiritual é isso, é olhar para a pessoa entediada, né? Para a pessoa entediada e pensar que ela está precisando do seu apoio, né? Que ela precisa do seu apoio. Isso é madureza espiritual. E ele pede em diversas cartas que a conduta que ele está pedindo para aquele povo e que ele pede para aquele povo. Eita, Roberta, Celinha teve alta. Grande Celinha. É uma grande amiga que sempre quando a gente solicita ajuda nos trabalhos nossos de rua, de doação, ela está sempre comparecendo, é uma grande amiga, passou por uma cirurgia terrível e está vencendo, está aí saindo de casa. Isto sim, boa notícia, Jesus, Deus abençoe. Então, ele fecha a lição dizendo o seguinte, que a única conduta nossa de madureza espiritual é compreender e compreender para a sustentação da lavoura do bem que se cobrirá de frutos para a felicidade geral.
Não te digas em solidão para fazer tanto. Refletindo em nossos deveres ante as doações espirituais, lembremos-nos de Jesus. Né? O que a gente deve fazer? Compreender e compreender. Foi a lição número 13 do Emmanuel e do André Luiz, quando ele nos remete para a questão 893 do Livro dos Espíritos e para o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, querendo despertar, querendo que nós nos atentemos principalmente para a nossa madureza de espírito. Madureza de espírito, o que é? Madureza, quando você chega na madureza, quando você já compreendeu, quando você consegue compreender, ou seja, isso é o que mais comumente se chama espiritualização, né? Quando nossas condutas são muito mais espiritualizadas, isso é que nós estamos amadurecendo espiritualmente. Então era isso, eu não vou continuar tomando tempo de vocês, porque todo mundo lá vai para o trabalho. Eu agradeço profundamente e desejo a todos um bom dia de trabalho, com muita paz, com muita saúde, com bons resultados e um ótimo final de semana. E um dezembro aí, preparando para um Natal mais que diferente, né? Vamos ser muito criativos, vamos criar um Natal, vamos fazer um Natal só com um casal e uma criança, né? De verdade, né? Não vamos trazer aquele monte de coisa, não, né? Porque agora a gente não pode aglomerar. Então, vamos fazer um Natal diferente. Comecemos a pensar, hoje já é dia 2, temos aí muitos dias para pensar sobre isso. Tenham um ótimo dia, fiquem com Deus, fiquem em paz, que os mentores desse centro continuem protegendo vocês durante o dia, que vocês voltem aos seus lares, vão trabalhar, voltem aos seus lares, trazendo